Surge o deus Apolo e Seiya pergunta se a função dos deuses não deveria ser de perdoar e cuidar dos humanos. Não entende como Apolo pode se chamar de deus se não tem amor pela humanidade. Athena previne que está preocupada com o bem-estar de seu irmão, pois não percebe que se não parar, acabará lutando contra ela. Apolo alerta que os humanos não podem ignorar os deuses. Jamais permitirá. Um simples humano com a vontade de mudar seu destino decide provar que existiu neste mundo. Ergue seu punho contra a vontade divina. Apesar da proeza, no firmamento já estava escrito o cruel destino que as estrelas prediziam. Quando os pecados dos homens superam o que os deuses podem perdoar, que tipo de punição receberão? Confira agora o primeiro episódio completo criado pelos fãs da Hakuren Studios, que narra a continuação do filme Prólogo do Céu. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Sei encontra com Saori, mas não tem memórias do passado onde lutaram juntos. Pede desculpas a ela. Entrou naquele belo lugar e tem a sensação de já ter ido lá antes, mas é a primeira vez. A brisa entre as árvores é muito agradável. Saori diz que está tudo bem, não há ninguém lá além dela, e espera que ele encontre o que busca. A terra começa a receber a punição divina. O Cristo Redentor no Brasil recebe chuvas intermináveis. Kikyo, o atual grande mestre, está aprisionado e sendo torturado. Ele está vivo para salvar a terra, que agora sofre. Por sua deusa, por sua honra como cavaleiro, como líder do santuário, ele não decepcionará seu mestre. A torre de Tóquio no Japão é destruída com o colapso. Vulcões entram em erupção. O mundo todo sofre com catástrofes. O corpo de Kiki é gravemente ferido pelos deuses. O arco do triunfo está submerso. Kiki jura que não haverá martírio que o supere. Grita o nome de sua deusa, Athena! Seiya observa o pôr do sol próximo à praia no Japão. Se passou muito tempo desde que deixou o orfanato, quando foi separado de Seika, sua irmã. Mesmo sendo bons com ele, não pôde chamar de pais as pessoas que o adotaram. Não podia suportar estar longe de sua irmã. Ela era sua verdadeira família. Cuidava dele como uma mãe quando ficava doente. E brincava com ele, não podia abandoná-la. Se lembra de ter tomado coragem para escapar dos pais adotivos e retornar ao orfanato para estar com Seika. Por desgraça, ela não estava mais lá. Seiya percorreu por tantos lugares durante 5 anos para encontrá-la, pois ela também fugiu do orfanato para estar com ele. Se pergunta para onde Seika foi, se está procurando por ele, se conserva sua doçura e seu calor de mãe, se ainda se lembra de seu irmão mais novo. Seiya gostaria de saber se reza durante as noites, quando ele pensa em tudo que o ensinou e como, apesar de estarem sozinhos, o ajudou a crescer sem tristeza, firme e com fé no futuro. Mesmo que às vezes se sinta derrotado e cansado, nunca deixará de procurá-la. Agora, mais do que nunca, tem uma esperança e sente que está mais perto dela a cada passo que dá até o orfanato. Mino se aproxima de Seiya. Ela recebeu uma carta dizendo que no vilarejo chamado Rodório encontraria notícias de Seika. Ele só espera que seja verdade. Saint Seiya, Prelúdio de Pégaso. O retorno de Pégaso. O deus Apolo diz a Athena, a deusa de olhos brilhantes, que nesse dia verá a rendição divina, ainda que parta aos confins da terra e do mar, onde habita o venerável Cronos, que não desfruta dos raios do sol e do vento, e se encontre cercada pelo profundo Tártaro. A justiça dos deuses transcenderá o éter e transpassará o inferno, onde as deploráveis ações de Athena e seus cavaleiros serão julgadas por aqueles que habitam os palácios olímpicos. Ela sabe bem qual será o destino da terra. Está prestes a ser consumida e, por desgraça, devido a esse irracional amor para com seres humanos, atentou contra os princípios imaculados e imutáveis do universo. Inclusive, de forma imperdoável, serão medidos na balança da justiça divina. Mas Apolo revela que o coração de Athena não deve temer. Celebrarão o respeito às leis universais e às tradições divinas. Resultarão em um veredito unânime e justo para o caso dela. Uma nova vestimenta surge no corpo humano de Saori. Apolo permitirá que ela veja, enquanto a brilhante luz do sol ilumina, qual será o seu destino e de seus cavaleiros. Mino dá boas-vindas a Seiya. Percebe que ele cresceu muito, pois já se passou muito tempo. As crianças do orfanato avistam Seiya. Todos correm para encontrá-lo. Caminhando pela praia, Mino pergunta se ele acha que Seika conseguiu chegar até a América. Se soube que ele fugiu de seus pais adotivos e se mudaram para lá. Não sabe se Seika descobriu que Seiya não está mais com eles. Talvez
talvez ainda acredite que ele tenha viajado até lá com sua nova família. Seiya revela que são justamente essas dúvidas que passam em sua cabeça. Quando Adotaro escapou de uma casa em Tóquio, pois a única coisa que queria era retornar ao orfanato para estar com Seika. O diretor lhe disse que os novos pais cancelaram a adoção, pensando que era demais forçar um garoto que não desejava estar com eles. Mas quando chegou lá, Seika não estava mais no orfanato. Ele tem certeza que se cruzaram no caminho e teme se ela foi procurá-lo na casa de seus antigos pais e não o encontrou. Então tudo o que lhe resta pensar é que talvez ela o seguiu. Seiya tinha planos de ir a todos os lugares que poderia ter informações de Seika, mas a América é tão grande que não cobriu nem a metade, e em nenhuma das cidades teve informações de sua irmã. Ultimamente só lhe resta ter fé em encontrá-la, mas está difícil. Só recebe más notícias, uma atrás da outra. Porém, não importa. Se o resultado é que a carta é uma pista falsa, retornará à América. E falta muito a percorrer. Mino acha que é uma carta estranha, pois não tem remetente, somente o endereço do orfanato. Quando a abriu, sabia que devia enviá-la para ele. Não confia nela, mas é a única pista concreta que possuem para chegar a Seika, ou ao menos saber o que aconteceu com ela. Sei agradece Mino. Se não fosse ela, se sentiria completamente sozinho neste mundo. Tocando o rosto da garota, Seiya conta que ela é a única pessoa que tem. Mino sorri. Lá é o lugar que sempre pode voltar e é seu único apoio. Eles ouvem uma das crianças chorando. Sota assustou a menina com um inseto. Ele diz a Mino que apenas vai arrancar as asas. Seiya pergunta por que ele quer ferir um animal tão pequeno. Sota responde que é apenas um inseto. Pode tirar sua vida se desejar, pois é mais forte. O rapaz explica que é justamente por isso que deveria proteger os que são menores e mais frágeis do que ele. O faz imaginar quantas injustiças seriam feitas se cada pessoa destruir algo só por ser capaz de fazê-lo. As pessoas que possuem dons como a força ou inteligência possuem uma grande responsabilidade para ajudar o próximo. Portanto, Sota deve usar sua força para proteger sua amiga e todos, inclusive os insetos. O menino pede desculpas a Seiya. Mino acredita que Seika estaria orgulhosa de Seiya, assim como ela também está. Seiya e Mino voltam a caminhar, mas de mãos dadas. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Durante a noite em sua casa, Seiya toma banho, imerso em seus pensamentos. Ao deitar na cama, lê a carta desconhecida. Ele não sabe, mas ela foi enviada por Kiki, e diz para Seiya que sabe que por muito tempo ele buscou o paradeiro de sua irmã Seika sem sucesso. Mas tem boas notícias para ele. Precisa que confie nele e vá ao ocidente, a um lugar chamado Rodório. Deve seguir exatamente essas instruções, sem se desviar de nenhuma. Somente assim encontrará o que busca. Deve ver o mundo antigo, aquele de templos brancos, o berço das civilizações, e desembarcar no Píreo, no amanhecer de seu 6º dia de viagem. Deve parar diante da porta do Partenon grego, aquele templo consagrado à grande senhora da guerra, e mostrar seu respeito. Deve caminhar para sudeste sem desviar, em direção à região de Mitos, até que o sol esteja no zênite. Chegará a um local com ruínas antigas de templos que não existem mais. Deve procurar um portal com a marca de uma coruja, passando por ele com a carta. Do contrário, não poderão se encontrar. Estará o esperando com as novidades que tanto deseja. Seiya finalmente passa por Rodório e encontra 2 soldados do santuário, que perguntam como ele chegou até lá. Eles reconhecem a carta com Seiya. É um convite do grande mestre e o permitem passar. No Coliseu, a arena do santuário, Kiki está com 2 aspirantes a Cavaleiro de Pégaso, Enéas e Atrion. O mestre do santuário acredita que todos na Ilha do Centauro devem estar orgulhosos por Enéas e devem honrá-los, fazendo valer o árduo treinamento que teve com Babel, o Cavaleiro de Prata de Centauro. E a Atrion cabe homenagear seu mestre Ôncio, o Cavaleiro de Prata de Erídano, que treinou na Ilha Teopusa. Ambos lutarão pela sagrada armadura de bronze de Pégaso, e o vencedor se tornará um Cavaleiro de Atena, a deusa da guerra, protetora do amor e da paz na Terra. Os 2 aspirantes desejam alcançar a vitória, não irão perder. Kiki deseja que as estrelas guiem o destino deles. Na escuridão, Kiki está diante de uma deusa do Olimpo. Ela pergunta quem ele irá seduzir dessa vez. Ela já o alertou antes. Sendo querida ao seu coração, ela também sofreu com sua expiação. Agora ele precisa de um igual para desencarnar esses nós. Abrindo sua mão, surge uma chama. A deusa pergunta se em seu delírio ardente ele passou a amar a insensível rocha. Deve confiar nela desta vez, desprezar o encanto das chamas divinas ou se orgulhar dos pecados do passado. O fogo atinge o corpo de Kiki, que sofre. As imagens dos Cavaleiros de Ouro selados surgem em sua mente. Chegou a hora dele manter os dons que recebeu e mantê-los seguros.
se separar de tantas lembranças infelizes. Ela irá observá-lo, e ele não deve se precipitar e cair nas profundezas de suas artimanhas. Para ele, que odiava os deuses, chegou a hora. A imagem de um homem derramando lágrimas de sangue surge, e que recebe a punição divina em seu corpo. Mas ele desperta assustado. Na mansão Kido, Tatsumi recebe uma chamada. Estão trabalhando juntos. Daichi, um dos Cavaleiros de Aço, também está com eles. Tatsumi está monitorando tudo. Quer proteger sua senhorita Saori, que agora perdeu suas memórias, e encontra-se no santuário. Um dos deuses do Olimpo revela a Athena que seu coração se entristece, não apenas pelo destino da Terra, mas porque vê através dos olhos de sua querida irmã, e sua alma chora pelo que está prestes a acontecer. Fatal e insuportável será o que ocorrerá se Athena lutar pelos mortais e causar a cólera dos deuses. Ela não encontrará paz, pois o pior irá prevalecer. Ele aconselha, embora pareça que a humanidade lhe tirou a razão, que nesse caso ela aceite o que os deuses propõem. Athena já conquistou muitas vitórias ao longo de sua vida. Deve suportar tudo, mesmo que se aflija. Para ela, tão amada por seus cavaleiros, não veja o sofrimento sem poder ajudá-los. Não deve contrariar um deus do Olimpo. Surge o pequeno Kiki. O deus diz que é verdade que sua vontade não é um castigo através do extermínio, mas entende que não devem desistir de alinhar a humanidade e trazê-la de volta ao delicado equilíbrio que mantém a harmonia do universo. Então pede que ela confie no julgamento dos deuses. Se inicia o combate de Enéas e Atrion. Ambos parecem possuir um poder equivalente. O combate se intensifica. Eles desejam a vitória e nunca irão desistir. Mas Atrion percebe que seu rival não é um guerreiro comum, portanto, mostrará seu verdadeiro poder. Nesse momento, as lembranças do treinamento com seu mestre invadem sua mente. Ele dizia para Atrion imaginar o fluxo e fluir como ele. Um dia conseguiu fluir como almejava. Atrion revela a seu mestre que às vezes não sabia por que estava se esforçando tanto. Aprendeu com ele a não perder o foco, mas pergunta se está fazendo o que é certo. Tem dúvida se seu destino é ser um cavaleiro. As pessoas que amam irão morrer de qualquer maneira. Não entende por que sofrem tanto se irão deixar de existir. Oncio de Erídano explica a seu pupilo que não importa ser um cavaleiro de Athena ou apenas um garoto normal. Viver é um ato de fé. Quando sentir que a perdeu, deve olhar para as estrelas e saberá como agir. Valentes iluminam desgraças e felicidades. Mesmo assim, nunca param de brilhar. Os passos de Atrion podem ainda ser incertos, mas logo serão fortalecidos. Além disso, está cada vez mais próximo de superar seu mestre em combate. Deve seguir em frente com fé e levantar seus punhos. Atrion consegue prender Enéas em sua técnica. Nesse instante, um ser na escuridão observa a luta. Sente um tolo coração que hesita e o invoca. Ele é uma praga dos humanos. No próximo episódio, pouco a pouco se reconstrói o exército de Athena, mas ainda está muito disperso. Marin e China devem se apressar com sua missão. O grande mestre precisa delas. A fronteira entre a Terra e os deuses desaparece. Serão amigos ou inimigos? Prelúdio de Pégaso, os filhos de Marte. E você já sentiu o Cosmo? Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Kiki. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros.